Queridos, eu me chamo Daniel Torres, faço parte da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, Vitória capital do Espírito Santo, não é Vitória da Conquista na Bahia não. E é muito feliz para mim vir falar com você sobre um tema que vai abrir esta conferência. De maneira especial, ano passado eu já recebi o spoiler que esse ano nossa conferência seria com um tema muito especial. O tema da nossa conferência é uma conferência mariana. Fala amém. E aqui eu queria falar para você aquilo que o Papa Pio XII já falou. Nós vamos então falar ao longo dessa conferência sobre aquela que é Augusta, Rainha Soberana dos Anjos. Nós vamos falar sobre aquela que São Maximiliano Maria Kolbe diz que a cabeça da serpente se levanta em toda a terra, mas os pés de Nossa Senhora pisam sobre a sua cabeça em toda a terra. Nós vamos falar sobre aquela que São Luís Maria Grimond de Montfort diz que onde a Virgem Maria está, o diabo não põe a sua pata. Portanto, nós vamos falar daquela que é poderosa, daquela que é senhora, daquela que é rainha, daquela que é a mãe sua e minha, daquela que é a porta do avivamento. Nós vamos falar sobre a Santíssima Virgem Maria. Pode aplaudir a Virgem Maria? A moção que Deus me dava para essa pregação é: todo avivamento começa com um sim. E o tema que eu vou pregar para você é: o sim de Maria é porta do avivamento. Se você trouxe a Bíblia, eu convido você a abrir Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Diz assim: então disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Palavra da salvação. Existe um doutor da igreja muito conhecido chamado São Tomás de Aquino. No ano de 1262, o Papa da época, que era o Papa Urbano IV, ele pediu que São Tomás de Aquino escrevesse um livro para interpretação dos padres a respeito dos evangelhos. Você talvez já ouviu falar sobre alguns livros que São Tomás escreveu. Ele escreveu a Suma Teológica, ele escreveu o Compêndio da Teologia, ele escreveu os Tratados da Lei. É pautado em São Tomás que São João Paulo II escreve a Teologia do Corpo. Portanto, é um homem inteligentíssimo. E eis que então o Papa da época pediu para que ele escrevesse aquilo que nós chamamos hoje de Catena Áurea. O que é a Catena Áurea? É uma enciclopédia com 4 livros. Esses 4 livros explicam cada um dos evangelhos, versículo a versículo, pautado nos ensinamentos de 57 autores, sendo desses 57, só os que eu consegui contar, 9 são santos da Igreja Católica. Quem fundamenta a Catena Áurea de São Tomás de Aquino é São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio, São Basílio, Santo Atanásio, São Cirilo. Estes homens escreveram de tal maneira a Catena Áurea que baseou-se, inclusive, na interpretação deles do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, muitos dos estudos que Bernardo de Claraval e São Luís Maria Grimond de Montfort, que foram grandes santos marianos, sobre os seus ensinamentos da Santíssima Virgem. Se até aqui o que eu falei você conseguiu entender, fala amém. A galera não entendeu, mas não dá para voltar para explicar, não. Mas eu te expliquei isso porque eu vou usar essa informação da Catena Áurea daqui a pouco. Mas eu queria então que você viajasse comigo a pelo menos 1500 anos antes de Cristo ter vivido nessa terra. Há muito tempo atrás, antes de Cristo, eis que existia uma profecia. Que profecia era essa? A profecia era de que, quando o Messias viesse, viria um tempo de avivamento. Quem é que fala sobre isso? Joel capítulo 3, versículo 2, que diz: os jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, os anciãos sonharão. Quem é que fala sobre essa profecia? Ezequiel capítulo 37, versículo 1.
o vale de ossos. No vale de ossos vem falar que você acredita, profeta, que uma multidão que morreu pode voltar à vida? E ele fala, eu acredito que o Espírito dá essa vida. Eles falavam de um Espírito poderoso, mas esse Espírito eles ainda não viveram. Eles falavam de um avivamento lindo, mas esse avivamento eles não viveram. 1000 anos antes de Cristo, os profetas sonharam, os profetas falaram, mas os profetas não viram o avivamento. Quem me entendeu, fala aleluia. Repete comigo, não viram o avivamento. Abre a boca em nome de Cristo Jesus, não viram o avivamento. Mas, querido, eis que surge um cabeludo lindo de Nazaré, chamado Jesus Cristo, fala aleluia. E quando esse cabeludo lindo surge, querido, ele fala para nós que ele vai ao Pai, mas ele não nos deixará órfãos. E não nos deixando órfãos, ele ainda fala bem assim, 5 vezes no Evangelho de João, que ele iria mandar o Paráclito para nós. E Jesus fala sobre isso, e ele fala que ele vem realizar essa promessa milenar do avivamento. Tanto é que depois que Jesus ressuscita, aleluia, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele olha para os apóstolos e diz, não fujam de Jerusalém, por quê? Porque vai chegar um dia, e esse dia que vai chegar está logo próximo, onde eu derramarei o Espírito Santo sobre cada criatura. Você já leu o que aconteceu em Atos capítulo 2. Em Atos 2, eis que surge o dia de Pentecostes, e quando surge o Pentecostes, eis que eles clamam, eis que vem um vento impetuoso dos 4 cantos do céu, eis que o lugar é tomado pela presença, eis que tinham 120 homens e mulheres reunidos, louvando e bendizendo a Deus, e quando eles clamam, diz Atos 2, versículo 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala aleluia! Repete comigo, eita glória! E querido, esta promessa do Espírito se realiza. E eu vou ser sucinto aqui para você. Esse avivamento foi tão poderoso, mas tão poderoso, que as pessoas se entendiam nas línguas maternas. Esse avivamento foi tão poderoso que Pedro pega pela primeira vez, converte 3.000 homens. Esse avivamento foi tão poderoso que em Atos capítulo 8, versículo 2, quando 2 pessoas, no caso Pedro e João, impuseram as mãos sobre os outros, eles ficavam cheios do Espírito Santo. Esse avivamento foi tão poderoso que nasceu a igreja de Éfeso, o lugar onde a Santíssima Virgem foi morar depois que Jesus foi aos céus. Esse avivamento foi tão poderoso que surgiu a igreja primitiva. Esse avivamento foi tão poderoso que levantou Áquila, Priscila, levantou Lino, Cleto, Clemente, levantou todas as pessoas da igreja primitiva, Barnabé, Matias. Eis que esse avivamento sustentou a igreja. Fala, eita glória! Fala para quem está do seu lado, é esse avivamento que eu quero. Desse avivamento surgem milagres grandiosos. Desse avivamento, se você for ler em Atos capítulo 5, versículo 15, a sombra de Pedro cura por conta desse avivamento. Esse avivamento é tão poderoso que em Atos 19, as vestes de Paulo cura também. Esse avivamento é tão poderoso que diz a tradição da igreja que São João, quando ele está preso na ilha de Patmos, ele foi jogado em uma bandeira de óleo fervendo e ele não se queimou. Por quê? Porque este avivamento o sustentou. Fala, eita glória! Querido, esse avivamento foi tão poderoso que gerou grandes conversões. A conversão de Estevão, que Paulo matou logo depois. A conversão de Paulo, coluna da igreja. A conversão de Constantino, que abriu as portas do cristianismo para o Império Romano daquele tempo. Esse avivamento sustentou a nossa igreja naquele início. Repete comigo, é esse avivamento que eu quero. E querido, eu te contei tudo isso só por uma coisa, só por um detalhe. Fala para quem está do seu lado, presta atenção no garoto. Repete comigo, eu vou prestar atenção no garoto. Eu te contei isso por causa de uma informação detalhezinha desse tamanho que eu não te contei. Tudo isso que eu falei foi top. Tudo que eu falei foi incrível.
Tudo que eu falei foi massa demais. Eu falei para vocês, nossa, a igreja sustentou, aleluia, foi tudo lindo demais. Mas esse avivamento, por mais poderoso que tenha sido em Pentecostes, esse avivamento já tinha acontecido há 33 anos, 9 meses e 50 dias, na sala da casa da Santíssima Virgem Maria, quando o anjo Gabriel chega para ela e fala, ave cheia de graça. E eis que, quando o anjo Gabriel encontra com a Virgem Maria e diz para ela que a sombra do Altíssimo te cobrirá e ela ficaria cheia do Espírito Santo, naquele momento já havia acontecido o avivamento que eu estou pregando para você. A primeira pessoa que experimentou desse avivamento, que os profetas desejavam, que os profetas sonharam, que os apóstolos viveram, a primeira pessoa a experimentar foi a Santíssima Virgem Maria Imaculada. Viva a Virgem Maria! Viva a Virgem Maria! Fala para quem está do seu lado, minha mãe é demais. Minha mãe é demais. E querido, eu estou te contando isso porque, por mais lindo que tudo aquilo que eu contei tenha sido, uma pessoa, uma mulher, não uma qualquer, experimentou antes de todos os grandes homens, de todos aqueles que são o sustento da igreja, de todos aqueles que são coluna da igreja, ela experimentou. E a Catena Áurea vem explicar para nós um assunto muito interessante do sim da Santíssima Virgem Maria. Eis que Santo Ambrósio vem falar para nós o seguinte: se você for ler em Lucas capítulo 1, no versículo 18, que é uma página para trás daquela que você leu, no versículo 18, Zacarias tem uma visão também com o anjo. E quando Zacarias tem a visão com o anjo, a resposta dele não é igual à resposta da Santíssima Virgem. Zacarias olha para o anjo e pergunta para ele bem assim: como eu terei certeza daquilo que você está me falando? Ou seja, Zacarias, quando questiona o anjo, ele questiona porque ele não tinha fé de que aquilo que o anjo falou podia acontecer. Mas a Catena Áurea, os ensinos dos doutores da igreja, ensina que a pergunta da Virgem Maria é diferente. Maria pergunta, como se fará isso? E não como terei certeza disso. E por que a Virgem Maria pergunta desse jeito? E Santo Ambrósio nos explica o seguinte: ela pergunta desse jeito porque, sendo inteligentíssima como ela era, ela sabia da profecia no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14 diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, a mesma coisa que o anjo falou para ela. Mas eis que Maria pergunta como se fará isso, não porque ela tinha dúvida como Zacarias, mas porque, da mesma forma que não foi revelado ao profeta Isaías, também não tinha sido revelado para ela ainda. Portanto, Maria pergunta, mas por curiosidade, porque nem o profeta sabia e nem o profeta explicou, do que por dúvida daquilo que o anjo está falando. Então a pergunta de Maria é fenomenal. Fala para quem está do seu lado, Maria é demais. Querido, eu estou falando para você aqui, é o seguinte: Maria pergunta para o anjo, e o anjo responde aquilo que nós estamos pregando hoje. A resposta do anjo é aquilo que nós estamos pregando hoje. Versículo 35, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Querido, Maria foi tomada pelo Espírito Santo. Fala, aleluia! Abre a boca, católico, em nome de Jesus. Você tem mãe, você não é órfão, não. Maria foi tomada pelo Espírito Santo. Aleluia! Querido, eu imagino Nossa Senhora em Pentecostes. Eu imagino a cena linda. Aquelas 120 pessoas lá junto com ela. Todo mundo orando, clamando. Eu imagino Maria falando para eles bem assim: vocês não sabem o que vai acontecer com vocês agora. Tem 33 anos, 9 meses, 50 dias que eu vivo isso que vocês vão viver agora. É muito bom, ora. Eu imagino que Maria estava conduzindo o momento.
Na minha cabeça, desculpa, eu posso viajar, me perdoa. A minha licença poética me permite. Mas eu imagino Maria conduzindo. Eu imagino Maria falando bem assim, chama que ele vem. Ele é meu esposo, eu estou aqui. Ele vem atrás de mim. Eis que, querido, Maria estava à frente. Maria já tinha vivido. Maria viveu essa experiência antes do mundo experimentar o Espírito. A rainha deste mundo experimentou o Espírito Santo. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Repete comigo, a minha mãe é demais. Fala para quem está do seu lado, a minha mãe é melhor que a sua. Minha mãe é melhor que a sua, minha mãe. Querido, isso é muito lindo. É muito lindo. Maria tão avivada, mas tão avivada que ela aviva Isabel. O primeiro coração avivado foi o coração da Santíssima Virgem. E aqui eu quero que você entenda. Enquanto os apóstolos e Isabel ficaram cheios do Espírito, Maria não. Maria não ficou cheia. Maria ficou envolta, foi coberta, foi tomada pelo Espírito Santo. Quem me ouviu, fala amém. Querido, enquanto os apóstolos e Isabel eram vasos onde o Espírito Santo derrama e eles ficam cheios ou transbordantes, Maria não é um vaso que o Espírito Santo é derramado. Maria é uma casa que o Espírito Santo mora. Fala amém. Abre a boca, querido. Se eu fosse na Assembleia de Deus, o pessoal abria a boca para falar de Maria. Maria é uma casa onde o Espírito mora. Fala amém. Querido, enquanto os apóstolos têm uma experiência com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Maria é casada com a terceira pessoa da Trindade. Fala amém. Eu estou falando para você hoje que a primeira carismática foi a Virgem Maria, a primeira avivada foi a Virgem Maria, a primeira cheia do Espírito Santo foi a Virgem Maria, o primeiro coração avivado foi o da Virgem Maria. O sim da Virgem Maria abriu as portas do Espírito Santo para que o Espírito Santo fosse derramado sobre todas as criaturas, sobre todas as gerações, porque o sim de Maria nos deu o Salvador nos prometeu o Consolador, e este Consolador que veio sobre mim, sobre você, quando a gente pede, ele já era morada na Santíssima Virgem. Portanto, eu estou falando para você que o seu sim precisa ser um sim tão avivado, tão genuíno, como o sim que a Virgem Maria deu. Eu vim pregar para gente que quer verdadeiramente fazer com a sua vida o mesmo que a Santíssima Virgem fez. Eu creio que eu não estou pregando para gente mole, eu creio que eu não estou pregando para gente covarde, eu creio que eu estou pregando para gente que entende que existe um avivamento, e o avivamento começa a entender que o seu sim é porta de avivamento, como o sim de Maria foi porta de avivamento. Quem me entendeu pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Repete comigo, todo avivamento começa com o meu sim. Fala para quem está ao seu lado, você precisa dizer sim. E aqui, querido, eu queria usar o restante do tempo que eu tenho para fazer umas denúncias que Deus colocava no meu coração. Porque assim, desculpa dizer, mas nós falamos muito que nós somos os filhos da Santíssima Virgem, que nós somos consagrados à Santíssima Virgem. A gente usa cadeia no braço, corrente de bicicleta aqui na cintura. A gente usa uma corrente que parece, sei lá, parece uma corrente de amarrar moto, de amarrar caminhão no pé. Querido, eu acho lindo, maravilhoso. Mas muitos de nós não estamos honrando a Virgem como deveríamos honrar. Nós não estamos honrando a mãe do Salvador como deveríamos honrar. E por consequência, se você não honra a mãe, você também não honra o filho. Então eu queria dizer para você hoje que nós precisamos trabalhar um pouco nessa pregação, para a gente começar esse encontro sobre a forma como você diz sim a Deus. Porque, desculpa dizer, o sim que você diz a Deus precisa ser genuíno. E precisa ser. E a realidade hoje é que o nosso sim não é mais genuíno, por conta de uma coisa que Deus colocava no meu coração e que a gente não vive mais. Repete comigo, pagar o preço. Abre a boca, por favor, pessoal aí de trás, abre a boca, pagar o preço. Querido, o que é pagar o preço? É Mateus 5, versículo 37. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. E a realidade hoje aqui é a seguinte, o sim que você dá a Deus tem um preço, e o preço é alto.
Desculpa dizer, mas o sim que a gente dá a Deus custa nossas cordas vocais, custa nosso final de semana, custa que o microfone de hora em quando tá falhando e eu tô falando no gogó, gritando para ser me escutado, porque o microfone não vai. Custa. Então o sim custa essas coisas. O sim, ele é penoso. O sim, ele envolve meu tempo livre. O sim envolve meu final de semana. O sim envolve minhas noites em casa. O sim envolve o meu tempo de preparar coisa. O sim envolve fazer arte para comunicação. O sim envolve chegar cedo em reunião. O sim envolve ter disposição para estar aqui. O sim envolve ajudar no retiro. O sim envolve vender pudim para o retiro. O sim custa muito, mas desculpa dizer, todo mundo quer falar que é filho de Maria, que é toda imaculada, que é totus tu Maria é, totus tu Maria é, mas não sabe dizer um sim decente, como Maria disse o sim decente dela. Pronto, falei. Fala para quem está do seu lado, receba na sua cara, receba. Querido, se o grupo começa às 7h30, e você sabe que demora 30 minutos da sua casa até aqui, não adianta você sair de casa 7h25 para chegar aqui. Seu miserável, não dá. Não, a conta não fecha. Não tem teletransporte ainda, não tem. Você sabe que demora, mas você propositalmente dá uma barrigada mais demorada no banheiro. Propositalmente, você demora para você fazer sua comida. Propositalmente, você não bota a comida para esquentar no micro-ondas enquanto você toma banho. Você toma o banho, depois você vai pensar em esquentar a comida. Você é ruim de logística. Fala para quem está do seu lado, você é enrolado, Qual é o problema disso? Quando você diz um sim genuíno, você precisa estar disponível para o sim que você deu. O sim de Maria deu a ela disponibilidade para Deus. O sim dela roubou tudo dela, mas o seu sim para servir, o seu sim para a paróquia, o seu sim para o movimento, ele não te dá nem ao menos a disponibilidade do tempo que você tem. É um sim muito meia boca. Fala para quem está do seu lado, eu estou com vergonha de você. E, querido, a realidade é essa. Ai, Daniel, mas eu trabalho. Querido, todo mundo trabalha. Vai com a roupa do trabalho. Daniel, mas eu trabalho e eu chego muito fedendo do trabalho. Leva um desodorante na bolsa e passa quando você sair do trabalho. Daniel, mas eu trabalho em obra. Eu também. Eu sou estagiário de engenharia civil. Eu trabalho com o pé no cimento o dia todo. Eu chego no grupo de oração com a botina suja de obra, fedendo pó de cimento CP3. Eu chego fedendo, mas eu vou porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Se eu esperar chegar em casa para depois voltar, o meu sim é medíocre. Eu não estou honrando o meu sim. Quem me entendeu, fala amém. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, poxa. Querido, vou falar para você honestamente, Daniel, não deu tempo de comer. Querido, entrega a sua mortificação. Vai demorar 1h30, daqui a 1h30 você vai comer. Você não vai morrer por ficar 1h30 sem comer, esfomeado. Daniel, mas eu estou fedendo muito. Querido, com essa cara de tacho que você tem, ninguém está reparando pro fedor. Você é muito feio para alguém reparar no fedor. Fala para quem está do seu lado, ninguém liga pro teu cheiro feioso. Ninguém liga. Esse é o problema, irmãos. Nós não pagamos o preço do sim. O sim da Santíssima Virgem custou tudo, mas nosso sim não custa nada mais. Desculpa dizer, mas ninguém quer pagar o preço da submissão com o coordenador. Ninguém quer. Você aceitou servir, mas na primeira mensagem que o miserável do coordenador chegar com o rabinho entre as pernas para você e falar bem assim, irmão, senti sua falta hoje no grupo, cadê você? Você fala, tá vendo? Eu tenho que dar satisfação da minha vida agora. Tá vendo como é que é as coisas? Eu pensei que eu estava servindo a igreja, não pensei que eu arrumei um emprego CLT integral, não. Querido, o que é isso? É gente maluca que disse um sim, mas não entende que existe submissão, existe hierarquia. Você tem que engolir sapo de vez em quando, você tem que ser submisso ao coordenador, você tem que prestar satisfação ao coordenador. Se você vai chegar atrasado, vai faltar, ele tem que saber. O nome disso é responsabilidade com seu sim. Olha para a cara do irresponsável do seu lado e fala, é você todinho ali, é você todinho.
Querido, está faltando isso. É um sim muito meia boca que a gente dá. E o problema do sim meia boca, querido, é a gente não está pagando o preço para ter um sim genuíno como o de Maria. Se está claro, fala aleluia. E eu preciso fazer uma denúncia. Queridos, todos querem um grupo cheio, sim ou não? Todo mundo quer que o ano que vem a gente nem faça aqui, a gente faça lá na Arca, sim ou não? Mas ninguém quer pagar o preço de se reunir toda noite. Ninguém quer pagar o preço de fazer reunião até tarde. Ninguém quer pagar o preço de ir no supermercado comprar as coisas para o evento acontecer. Ninguém quer pagar o preço de cuidar da logística dos meninos. Ninguém quer pagar o preço de ver como que vai pagar as coisas no final do dia. Ninguém quer cuidar do financeiro. Ninguém quer cuidar da mídia. Ninguém quer cuidar da música. Os músicos não querem ensaiar. Ninguém quer fazer nada. Ou seja, você quer isso aqui cheio, mas você não paga o preço para isso aqui estar cheio. Fala um amém para mim, por favor, para eu sentir que você está entendendo. Amém? Fala para quem está do seu lado, eu estou com vergonha de você, de verdade. Estou com vergonha. Querido, está faltando isso. Está faltando isso. Querido, eu falo para você hoje aqui, você e eu precisamos pagar o preço para as coisas darem certo. É isso. Por que que as coisas não dão certo? Por que que as paróquias não voltam a encher? Por que que os grupos não voltam a encher? Porque somos preguiçosos e irresponsáveis. Então, as coisas não enchem, não é porque Deus não quer fazer, mas porque nós não trabalhamos convenientemente com o sim que demos. Então, infelizmente, falta em nós esforço mesmo, falta em nós disciplina mesmo. Um sim precisa ser disciplinatório. O sim da Virgem Maria disciplinou a Virgem Maria para que ela fizesse aquilo que agradasse a Deus. Maria era escrava, Maria não era amiga, Maria não era serva. Escravo não tem vontade própria, escravo não faz o que dá na telha, escravo faz o que o Senhor manda ele fazer. Pode aplaudir, faz barulho pro Senhor. Fala para quem está do seu lado, se comporta como escravo, bicho. Sem racismo, não tem nada de racista nessa frase. Nada de racismo. Uma vez falaram isso para mim do lado do amigo negão que eu tinha, eu falei, é isso mesmo, é escravo mesmo, para de graça. Hein, que loucura. Querido, é isso. Falta pagar o preço. Se não pagar o preço da submissão, se não pagar o preço da disciplina, o nosso sim é medíocre. E desculpa dizer, eu não saí de casa para falar com gente medíocre, não. Não saí para isso, não vim para cá para isso. Mas eu saí porque eu acredito verdadeiramente que Deus honra quem tem disciplina, quem diz um sim bendito para Ele. E aqui eu preciso dar um exemplo para você. Querido, na minha paróquia hoje, eu vivo um contexto muito específico. Eu sou de uma paróquia lá em Vitória, onde a minha paróquia tem 18 anos de idade. Ao lado da minha, tem uma paróquia centenária. Ao outro lado, existe uma outra paróquia também centenária. Uma dessas paróquias, por exemplo, foi Porta da Esperança. Se você passasse nela ano passado, você ganhava indulgência plenária no Ano da Esperança. Então imagina o nível das paróquias vizinhas, imagina o nível da minha paróquiazinha lá. Minúscula, uma paróquia com pouca relevância dentro de Vitória. Mas o Senhor me chamou para aquele lugar. E naquele lugar, querido, eu comecei a trabalhar mesmo. E já tem uns 3 anos que, por muita fidelidade no grupo de jovens, meu grupo se reúne toda quinta, meu grupo se reúne nos domingos quinzenalmente, eu tenho reunião de núcleo, eu tenho reunião com o ministério, atualmente eu estou cuidando do Ministério de Comunicação também, eu tenho reunião com o servo, a gente faz visita nas casas das pessoas que estão doentes. Quando alguém perde um parente, a gente vai no velório da pessoa para dar assistência para a pessoa. Quando alguém está com um parente no hospital, a gente vai visitar o parente do hospital para a pessoa se sentir amada. Querido, modéstia à parte, hoje eu falo, o meu grupo se tornou um grupo referência na nossa região de Vitória ali, mas não foi porque Deus derramou somente uma graça. Deus derramou graça a partir também de um trabalho que nós fizemos. O nome disso é um sim responsável. Mas para hoje a igreja está cheia toda quinta. Daniel pagou o preço de reunir, pagou o preço de visitar doente, pagou o preço de mandar mensagem de madrugada para quem queria se matar, pagou o preço de cuidar de pessoas, pagou o preço da disciplina, pagou
pagou o preço de obedecer o padre, pagou o preço de fazer cantina, pagou o preço de fazer retiro. Você tem que pagar o preço para as coisas darem certo. O nosso problema é, a gente quer os frutos tal quais os que a Virgem Maria teve, mas não quer dar o sim tal qual a Virgem Maria deu. Portanto, está faltando na gente conduta de quem é mariano. Quem é mariano é obediente, quem é mariano é fiel na paróquia, quem é mariano é responsável, quem é mariano se comporta diferente. Eu queria falar e você aplaude. Hoje eu creio que nós somos um povo mariano, um povo da Virgem Maria, um povo que é da Santíssima Virgem. Eu vou falar até você aplaudir. Eu creio que nós somos um povo mariano, aleluia! Repete comigo, eu não sou filho de chocadeira. Eu sou filho de Maria. Fala para quem está do seu lado agora, se comporta como filho de Maria. E querido, aqui eu queria falar para você hoje, é dia de se comportar como a Virgem Maria se comporta. Quem me entendeu, fala amém. Existe uma outra coisa que eu queria falar sobre isso ainda. Verdadeiramente o seu sim, ele exigirá de você conduta de quem disse sim. Atenção, olha para mim quando eu vou falar com você agora. Mas até quando nós consagrados teremos fotos de quem não é consagrado nas nossas redes sociais? O que é isso? Até quando as filhas de Maria vão postar fotos nas redes sociais parecendo que nunca conheceu a Virgem Maria? Até quando os filhos de Maria vão postar fotos bebendo em lugares que a Virgem Maria teria vergonha de pisar? Até quando os filhos da Virgem Maria vão falar coisas que a Virgem Maria teria vergonha? E se ela fosse a sua mãe nessa terra, ela dava um tapa na sua cara se você falasse isso perto dela. Até quando os filhos da Virgem Maria vão comungar em pecado? Até quando os filhos da Virgem Maria vão viver uma vida longe da paróquia? Até quando os filhos da Virgem Maria vão ser escravos da pornografia? Até quando as filhas da Virgem Maria vai postar foto seminua na rede social? Até quando os filhos da Virgem Maria vai viver de calorada, em chopada, em rock, em festa da faculdade? Até quando os filhos da Virgem Maria vai trazer bebida para dentro de casa? Até quando os filhos da Virgem Maria vai se comportar como filho de Satanás? Até quando? Em nome de Jesus, eu creio que nós somos filhos da Santíssima Virgem. E hoje, querido, eu queria falar para você, você não pode voltar para o lugar que você pediu Deus para te tirar. É segunda carta de São Pedro, capítulo 2, 22. A porca lavada não pode voltar para o lamaçal. Se você é filho da Virgem Maria, se comporta como quem é do céu, age como quem é do céu, fala como quem é do céu, paga o preço de ser do céu. A metade das coisas que eu falei aqui nem pecado são, mas a gente deixa de fazer porque nós pertencemos ao céu. Eu queria que você entendesse hoje, tem coisa que nós paramos de fazer, não porque é pecado, mas porque não honra a mãe que eu tenho lá no céu. Eu faço coisas para honrar a Santíssima Virgem, para honrar o seu filho Jesus. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, começa a honrar a Santíssima Virgem, começa a honrar o seu filho Jesus, age como quem tem mãe, poxa. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, honra a tua mãe, bicho, honra. Repete comigo, eu vou honrar minha mãe. E aqui, querido, eu tenho mais um assunto que eu preciso falar para a gente poder finalizar, porque eu queria muito orar depois dessa pregação. Existe um problema também no sim que muitos têm dado. E eu queria muito falar sobre isso para a gente introduzir todo esse dia. Existe um problema no sim que muitos dão. E o problema é uma palavra que eu nunca falei sobre isso em nenhuma outra pregação. Mas eu queria muito falar sobre isso aqui porque Deus me moveu a falar sobre isso. Tem muitos sims que são corrompidos por conta de uma palavra muito preocupante na sua vida. E talvez você vá ouvir isso pela primeira vez, mas por favor, fique atento. Tem muitos sims que estão sendo corrompidos por conta de uma palavra, repete comigo, performance. Abre a boca, por favor, performance. Pergunta para quem está do seu lado, o que é performance?
Pergunta para mim, o que é essa performance? Querido, eu queria falar para você, na Bíblia relata um monte de casos assim. E eu vou tentar traduzir para você explicando na Bíblia. Existe um caso muito bacana que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais avivadas do tempo da igreja primitiva. Tanto é que a Virgem Maria foi morar lá. Mas o interessante da igreja de Éfeso é que, apesar de ser uma igreja avivada, uma igreja espiritualizada, eu imagino que uma igreja onde o fogo descia, foi a igreja de Éfeso que queimou livros de bruxaria em praça pública. Foi a igreja de Éfeso que condenou alguém que batizava em nome do Deus que era de Paulo, e eis que eles converteram muitas pessoas depois disso. A igreja de Éfeso era uma igreja avivadíssima. Mas um dia, quando São João estava na ilha de Patmos, 40 anos depois, eis que ele escreve em Apocalipse capítulo 2, uma mensagem para a igreja de Éfeso. E ele fala para a igreja de Éfeso bem assim: vocês são bons no que fazem. Vocês não podem suportar os maus. Vocês são justos naquilo que vocês fazem. Mas eu tenho contra ti que vocês se afastaram do primeiro amor. O que São João está explicando? Vocês são bons. A igreja enche quando vocês vêm. Quando vocês conduzem, é muito bom. Quando vocês tocam, ninguém toca igual vocês. Quando vocês montam o som, parece que só você monta um som tão bem que nem você. Quando você grava uma pregação, só você grava bem que nem você. Querido, quando você recebe um pregador, só você acolhe bem que nem você. Querido, quando você está aqui, quando você serve, quando você é coroinha, quando você trabalha para a paróquia, quando você está na cantina, só você faz tão bem que nem você. E ninguém chega aos seus pés. São João está falando isso. Vocês são muito bons no que vocês fazem, amém, aleluia. Mas eu tenho contra ti que o tempo passou, caiu na rotina, virou performático. O que é performático? Deixou de ser por amor, você faz porque se acostumou, você faz porque é mais fácil vir aqui do que deixar de vir. O tempo passou e não é mais porque você me ama, o tempo passou é porque você é bom no que você faz. Então muitas pessoas estão vindo para a igreja hoje, não com o coração que queima, mas com o coração que sabe, aqui eu faço uma coisa tão boa que lá fora eu não sei fazer. Aqui eu conduzo bem, ninguém conduz. Aqui eu prego tão bem que ninguém prega. Aqui eu falo como ninguém fala. Aqui eu tiro foto como ninguém tira. Aqui eu faço como ninguém faz. Aqui eu sou bom no que eu faço. Querido, hoje eu estou falando para você, nos tornamos performáticos. Pessoas que querem fazer, mas sabem fazer, mas perderam o amor no que faz. E querido, quantos santos da igreja não vem falar para nós que Deus não vai nos avaliar pelo volume de obras, mas pela intensidade de amor colocado nas obras. Querido, eu queria que você entendesse hoje, o problema aqui não estou falando que você não serve bem, você serve bem. Eu estou falando que você coordena bem. Eu estou falando que você é bom, que você é obediente, que você é submisso, que a igreja gosta de você, que você sabe montar retiro. Você é ótimo, você abre a igreja, você fecha a igreja, você é solícito, você varre o chão, você tem disciplina. Eu estou falando agora com essa galera. Mas essa galera, Deus coloca no meu coração, está vivendo um momento de performance. Então se tornou bom no que faz, você não tem amor pelo que faz. Então muitas vezes nossas igrejas estão cheias de jovens, mas jovens que fazem porque são bons fazendo, não porque amam fazer o que eles são bons fazendo. Se está claro, fala amém. Repete comigo, eu juro que eu entendi. Não entendeu nada? Abre a boca, por favor, eu juro que eu entendi. Querido, eu estou falando para você hoje aqui, querido, o tempo passou e infelizmente o seu amor se tornou performance. Eu vou trazer um outro exemplo para que você entenda. Marta e Maria. Se você for ler a história de Marta e Maria, é muito bonita. Marta é quem convida Jesus. Marta é solista pra caramba. Tem para mim que Marta deve ser sanguínea, que Marta é emocionada pra dedéu. Sanguíneo é aqueles que chamam e depois nem percebe, fala, caramba, como é que eu vou receber essa galera lá em casa? Marta chamava Jesus achando que ia vir só Jesus. Jesus brotava com 12 esfomeados junto com ele. Então Marta preparou uma ceia para Jesus, veio mais 12 caboclos comer. Então Marta é emocionada, chama Jesus sem saber que vai vir uma multidão atrás. Mas Marta chama. Então, para Jesus pregar, tinha que ter uma Marta trabalhando. Para Jesus poder pregar com conforto, Marta arrumava a mesa, Marta limpava a casa, Marta preparava a comida, Marta deixava a casa cheirosinha, Marta passava bom ar na casa para tirar o cheiro de fezes. Marta era equilibrada, Marta era bem feitinha no que ela fazia. A intenção de Marta é maravilhosa. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo, a intenção era ótima.
Querido, e aqui o que é interessante é, a intenção era ótima, mas um momento ela chega para Jesus, o rei do universo, e olha para o rei do universo e fala com o rei do universo bem assim, mestre, não te importas que eu trabalhe, que minha irmã fique aí? Peça que me ajude. O que ela queria fazer naquele momento? Ela estava na hora errada mostrando performance. E Jesus ensina para ela aquilo que ele ensina para mim e para você. Querido, naquele momento, Maria escolheu a melhor parte, não vai ser tirada. Qual o nosso problema aqui? Tem horas que Jesus não quer a sua performance, ele quer o seu coração, ele quer a sua intensidade. Deus não pediu de Maria performance, Deus pediu de Maria um sim com intensidade. Eu não estou falando para você ser performático hoje, eu estou falando para você dar um sim com intensidade. O que é um sim com intensidade? É você faz, o que você faz tem amor no que você faz. O que é alguém que faz com amor? Eu tiro foto boa? Sim, mas eu tiro foto boa sem reclamar. Eu fico até tarde para postar as fotos da conferência Viva, sim, mas eu faço sem ninguém me encher o saco. E eu faço alegre fazendo. Por quê? Porque eu amo fazer, eu não faço porque eu sou bom fazendo. O que é isso? Você não ser performático eu chego para abrir a igreja, sim, mas eu não mando mensagem no grupo falando bem assim, cadê vocês, seus atrasados dos infernos, filho de Baal? Cadê vocês? Eu estou na igreja sozinho, eu vou ter que ligar o ar sozinho. Isso é gente que é performática. Eu não estou pregando para gente performática, eu estou pregando para gente que tem intensidade. Então se você abre a igreja sozinho, você abre a igreja sozinho, feliz, sorrindo. Se só você veio para a escala dos coroinhas, você vem sozinho, feliz. Eu creio num povo que serve verdadeiramente, com vontade, com intensidade, o Rei do Universo. Pode aplaudir, aplaude o Senhor. Fala para quem está do seu lado, você quer aparecer, você quer aparecer. Fala para quem está do outro lado, coloca a melancia na cabeça e vai embora. Coloca a melancia na cabeça. É isso. E querido, eu não vou passar pano para Marta, desculpa. Ela é trabalhadora, ela é esforçada, ela é casca grossa, ela é cheia de boa intenção que nem você. Mas naquele momento, Deus não queria que ela cuidasse da casa. Ele queria que ela cuidasse do rei, que é senhor daquela casa. Era isso. Então o erro priorizou performance e não intimidade. Quem me entendeu, fala amém. Fala para quem está do seu lado, você pegou a visão do rapaz? Aí umas pessoas vão falar bem assim, ai Daniel, mas ela só queria servir, ela não errou. E aqui eu queria falar para você, presta atenção no que eu vou te falar. Um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido honestamente. Então não era só porque honestamente ela quis servir, que deixou de ser errado a intensidade do coração dela na hora de servir. Então eu estou falando para você hoje aqui, isso é tão sério, mas tão sério, que Marta ainda tenta usar da sua proximidade com Jesus para fazer com que ele faça a vontade dela. Quando ela pede para que Jesus mande Maria ajudá-la, ela está usando da intimidade que ela tem com Cristo para Cristo submeter a vontade de Cristo à vontade dela. Querido, o que é isso? É gente que está achando que a sua intimidade, que o seu serviço, coloca Cristo na parede. Não coloca. O problema da pessoa performática, escuta o que eu vou falar, isso não é uma denúncia vazia, não. O problema de quem só serve para se aparecer, só serve para mostrar que sabe servir, só serve sem amor para mostrar que ele é bom em servir, é que essa pessoa é soberba. E a pessoa soberba, ela acha que ela pode colocar Deus na parede. Ela acha que ela manda em Deus. E ela acha que Deus, minha mãe está com câncer, logo Deus tem que curar a sua mãe. Porque se ele não curar a sua mãe, por que você serviu tanto tempo? Você serviu à toa. Ou seja, você não serviu por amor, você serviu como moeda de troca, achando que um dia você vai precisar de Deus, e quando você precisar dele, ele vai olhar o tanto de vezes que você bateu ponto na igreja, e ele vai simplesmente realizar um milagre pelo tempo que você teve na igreja. O que é isso? É gente que tenta colocar Deus na parede porque acha que o tempo que serviu, a performance que fez, tem moral para colocar Deus na parede. Olha para quem está do seu lado e fala, abaixa a bola, abaixa a bola.
Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Seu joelho no chão não coloca Deus na parede. O seu tempo de vida pastoral não coloca Deus na parede. A sua vida na paróquia não coloca Deus na parede. Nós não temos poder em mandar nos desígnios de Deus. E o problema de quem diz um sim meia boca desse jeito é de que acha que porque você serve, Deus te deve. E Deus não te deve nada porque você está aqui. Eu estou aqui porque eu o amo. E se Ele quiser me curar, Ele cura. Mas se Ele não quiser me curar, eu venho doente, eu venho aleijado, eu venho rastejando, eu venho às coxas. Quem disse isso? Daniel capítulo 3, Misaque, Sadraque e Abidênago, no versículo 17, olha para o rei Nabucodonosor e fala para ele bem assim: o meu Deus pode me livrar das suas mãos, mas ainda que o meu Deus não me livre, Ele ainda é o meu Deus, eu não o troco, eu não abandono, eu não o largo, eu sirvo a Deus, mesmo que Ele não faça. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, essa parte não é para qualquer um. Abre a boca! Fala para quem está do seu lado, você tem cara de qualquer um. Querido, eu queria que você soubesse hoje, você não tem poder de mandar no Senhor porque você disse sim. E desculpa dizer, a Virgem Maria, com toda a intimidade que ela tem, com toda a moral que ela tem, Maria não fica botando Deus na parede. Maria alinha aquilo que pedem a ela com aquilo que é desígnio de Deus, aquilo que é vontade de Deus. O sim verdadeiro não é um sim performático. O sim verdadeiro, ele equilibra você, ele te coloca no eixo, ele pressiona você para ser mais de Deus e ele não pressiona Deus para fazer suas vontades, ele não pressiona Jesus. O sim verdadeiro é diferenciado. Quem me entendeu, fala amém. E, querida, aqui eu queria contar para você um testemunho pessoal sobre isso. Recentemente, o Senhor me jogou na parede por conta de um assunto como esse. Recentemente, um dia, eu me peguei numa adoração chorando muito, muito mesmo. E eu falava com o Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu sinto que eu estou errando com o Senhor. Eu sinto que eu estou falhando com o Senhor. O que eu estou fazendo de errado? E eu estava fazendo a mesma coisa que eu sempre fazia. Fazendo a mesma coisa. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? No dia seguinte eu fui confessar. Confessei para o Senhor, chorei na confissão. O padre me mandou aquelas penitenciazinhas, café com leite. Reza 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso. Lá fui eu para a igreja, rezar 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso. E quando eu cheguei na igreja, para rezar minhas 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso, eu olhei para Deus e falei, Senhor Jesus, o que estou fazendo de errado? Eu prego todo final de semana, eu estou gastando minha vida por ti, eu estou coordenando esses meninos do grupo de jovens aqui, eu estou endoidando, meus cabelos estão caindo por conta disso. Eu estou endoidando, eu tenho 2 retiros por ano, nós levantamos 50 mil todo ano para fazer retiro para 120 pessoas só, nós estamos morrendo do coração. Querido meu Deus, meu grupo está lotado, as pessoas elogiam minha pregação, elogiam minha condução, o que eu estou fazendo que eu não estou te agradando? E eu rezava isso e chorava para Deus, e eis que Deus me deu uma palavra e Ele falou comigo bem assim, quando você não era nada disso que você falou, você me procurava mais do que agora que você é tudo isso que você falou. Falei, nossa. Aí Deus me deu a palavra de Mateus capítulo 7, 22, que diz assim, Senhor, pregamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome, e a palavra diz, eu nunca vos conheci. Deus naquele dia me mostrou que algumas vezes o meu sim, ele estava focado na performance daquilo que eu fazia e não na intensidade de amar o Criador daquela obra. Naquele dia o Senhor me colocou na parede e Ele me aprumou de novo. Porque eu percebi que quando eu não era nada disso, eu rezava mais, eu tinha disciplina com a palavra, eu não errava na leitura da palavra, eu era fiel todos os dias à Sagrada Escritura, eu era fiel no rosário. Hoje estou voltando a ser fiel ao texto, como se estivesse engatinhando de novo nas vidas de oração, que parece que foi sendo retirada de mim por conta do serviço. Querido, eu queria dizer para você, Deus não chama você a viver de aparência, a viver de performance. Deus chama
você, e quando você der um sim ao Senhor, e é isso que eu quero que essa pregação sirva para você. Se nada do que eu falei serviu até agora, que você guarde isso e não esqueça mais. O importante nesta manhã é você entender que o seu sim precisa ser genuinamente um sim. Você não pode colocar a mão no arado e olhar para trás, porque diz a palavra que quem faz isso não é digno do reino de Deus. Então eu estou falando para você hoje aqui, é hora de voltarmos aos momentos anteriores, quando dizemos um sim genuíno ao Senhor. Eu não sei quando foi que você conheceu Jesus, mas provavelmente você que está aqui já caminhava na igreja, ou já serviu em algum lugar, ou já foi de alguma paróquia, ou já foi de alguma pastoral ou movimento. Hoje eu quero convidar você a voltar às primeiras obras, a voltar ao primeiro momento do sim, a lembrar o dia que o anjo te visitou, a lembrar o dia que o anjo falou com você, a lembrar do dia que o anjo te chamou para servir, e naquele momento você lembrar das coisas boas que Deus fez, porque Deus não quer o seu talento agora, Deus não quer a sua performance agora, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua intimidade, Deus quer o seu sim. Deus não precisa de gente que saiba fazer bem, Deus precisa de gente que queira fazer com amor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Repete comigo, eu vou fazer com amor. Fala para quem está do seu lado, não é performance, é amor. Querido, eu queria que você entendesse isso hoje. Eu vou usar, dizem que eu tenho mais alguns minutos, mas eu não quero usar esse tempo. Eu queria que nós fôssemos rezar agora. E de maneira especial, querido, eu queria convidar você como filho da Virgem Maria, como filho da Santíssima Virgem. Eu queria convidar você nesse momento de oração que o seu sim fosse diferente. Nós queremos clamar a presença de Deus nesse lugar, pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria. Mas eu queria pedir a você, filho, que um dia quer se consagrar, que um dia vai se consagrar, que um dia se apaixonou pela Virgem Maria, um dia quis ser mais mariano, um dia quis honrar o filho da Virgem Maria, que é Jesus. Hoje é dia de você voltar ao dia que te convidaram a servir pela primeira vez. Porque quando te chamaram pela primeira vez, não sei se você já serviu em algum retiro, mas naquele dia você se sentiu um máximo. E naquele dia você quis fazer de tudo pelo reino. Mas o tempo passou, caiu na rotina e o amor esfriou. Hoje não. Hoje não, fala amém. O amor não esfriou hoje, fala amém. Eu creio que o amor hoje vai pegar fogo, fala amém. Eu creio que hoje o amor que Deus quer derramar sobre nós, no nosso sim, no nosso serviço, vai ser pegando fogo, fala amém. Eu creio no avivamento que queima, fala amém. Querido, eu quero convidar você, nós vamos rezar agora clamando esse avivamento. E quando nós rezarmos, eu queria que você verdadeiramente fosse livre no Espírito, para que esse avivamento genuíno aconteça com você. Quem me entendeu, fala amém. Fica de pé em nome de Jesus.